Amém? Glória a Deus. Irmãos, eu gostaria de falar também sobre tudo que está acontecendo no nosso país. Então fique atento, o cristão, ele não pode ser alienado. Nós temos que estar inteirado do rumo que está tomando o nosso país, das coisas. E nós somos formadores de opinião. Então nós temos que passar para as pessoas, para os nossos familiares, né? Sempre com prudência, né? Sem partidarismo, não, nada disso, mas com um fundamento básico na palavra de Deus. As coisas que são contra a nossa palavra, ao Evangelho do Senhor, nós temos que alertar, nós temos que reunir a nossa família, falar, orar, oração e ação. E você vê que há certas linhas políticas, ideológicas, que são contra a Igreja do Senhor, que omite a evangelização. Por isso que eu falei, evangeliza, aproveita enquanto é tempo. Que omitem e não querem que você leve os ensinamentos da palavra para mudar o comportamento e o posicionamento da pessoa. Coisas que são abomináveis perante o Senhor, há certas ideologias e pensamentos que aprovam, como são normais. Pecado é coisa que já nem existe. Então nós temos que estar atentos a tudo isso. Orarmos sim, orarmos diariamente, constantemente pelo nosso país, que o Senhor venha direcionar o país conforme a sua palavra, levantando homens de Deus, né, homens tementes ao Senhor, e que nós tenhamos sempre a nossa liberdade. Eis a palavra aí, tá, irmãos? Liberdade, liberdade de expressão, liberdade de culto, liberdade de ir e vir, liberdade de expressar sua opinião. Então, em nome de Jesus, até a manifestação é uma liberdade que o povo, uma população tem, democrática, para se manifestar de forma pacífica. E a Igreja do Senhor não pode ficar omissa a isso. Ela tem que se envolver. A pena de, numa situação, se tornar vítima da sua inércia. Amém? Então nós temos que nos envolver, assumir nossa posição, tomar o nosso lado, levantar a nossa bandeira de paz, de liberdade, de ordem, de progresso, que é a nossa bandeira do Brasil, né? E buscarmos esse caminho aí de paz, de amor e de uma manifestação pacífica. Então, tem aí próximo, né, algumas manifestações, muitas das vezes no município, né? Vai ter manifestações aí nas cidades, né? Vocês sabem muito bem. Tem muitos que estão vindo de fora, há uma mobilização grande, estão indo para os lugares específicos, e nas cidades também tem. Então, caso tenha manifestação na nossa cidade, ordeira, pacífica, você, né, pode participar de forma voluntária, nada assim orquestrado da igreja, de forma voluntária, mas é importante a igreja agir também, com prudência, ocupar o seu espaço e não ficar só na defensiva e se posicionar como igreja do Senhor. Amém? Então é importante, muito importante, oração e ação em nome de Jesus, tá? Eu com certeza farei minha parte, né? Espero também que você faça a sua em oração e ação aí, em nome de Jesus, amém? Glória a Deus, estamos vivendo momentos muito difíceis
e nós temos que ficarmos atentos, alerta, buscar do Senhor para proteger nossa liberdade, o nosso direito ao culto, nosso livre pensamento. Então é importante em nome de Jesus. Amém? Glória ao nosso Deus. Irmãos, eu vou fazer uma oração específica aqui para a iniciação da palavra do Senhor. Amém? Vou falar só o título e vou orar. A eficácia da oração nos tempos, nos últimos dias. A eficácia da oração nos últimos dias. Pai querido, eu te louvo, ó Pai. Te agradeço, meu Deus, por tudo, por esse momento maravilhoso da palavra do Senhor. Venha falar conosco, ó Pai. Eu repreendo em nome de Jesus todo espírito contrário, toda fortaleza mental, seja repreendida em nome do Senhor Jesus. Ó Pai, toda ação maligna para impedir o meu irmão, a minha irmã de entender, compreender a palavra, nós repreendemos pelo poder que há do nome do Senhor Jesus Cristo. Também em nome de Jesus, ó Pai, eu ministro nas pessoas que aqui não estão. Muitos estão em casa, talvez alguns trabalhando, alguns viajando. Que eles sejam guardados e protegidos pelo Senhor e que eles sejam atingidos pela graça, pelo poder e pela palavra do Senhor. Também em nome de Jesus, ó Pai, que nós sejamos avivados pela palavra do Senhor, pelo Teu Santo Espírito. Em nome de Jesus. Amém. Amém. Irmãos, 1 João 5, de 14 a 19, depois eu vou ler Apocalipse 22, de 10 a 12. Eu gostaria de falar que eu vou falar vários pontos, vai ter vários textos. E é importante você ouvir novamente essa mensagem, anotar, tirar dúvidas, visualizar bem, porque há pontos que eu vou falar aqui que muitas das vezes eu nem falei. No texto fala, e para o crescimento de você. Principalmente o crente mais novo, mais bebê na fé. Quando eu falo crente assim, mais bebê na fé, não é aquele que tem pouco tempo não. Porque há muitos que têm pouco tempo já são doutores. É aquele que é bebê na fé. O que é o bebê? O bebê ele precisa de cuidadinho, entendeu? Tem que trocar a fralda, tomar cuidado aqui e tal. Você não... Aí o que não é bebê, ele cuida do outro. Cuida do outro, mas você entende? Então, quando você tem um crescimento, não quer dizer com relação a tempo de igreja, e sim do seu amadurecimento perante a palavra do Senhor e perante a igreja do Senhor. Então, muitas das vezes você pode ter muito tempo de convertidos assim, né? Mas ainda não teve um encontro real com o Senhor para que haja um crescimento, um amadurecimento na palavra do Senhor. E essa advertência é para você, para que você analise, observe e veja essa mensagem que tem muitas coisas importantes para a sua vida, em nome de Jesus, amém? Irmãos, vou ler lá o texto, 1 João 5, 1 João no finalzinho da Bíblia, tá? Um pouco antes de Apocalipse, né? 1, 2 e 3 João, Judas e Apocalipse. Diz assim, e esta é... Olha, vou colocar o óculos, fica mais fácil, né? Dá para ler sem óculos, mas... Que maravilha, uma benção. E esta é a confiança que temos nele, que, se pedirmos alguma coisa segundo a sua vontade, ele nos ouve. E se sabemos que nos ouve em tudo o que pedimos, sabemos que alcançamos as petições que lhe fizemos. Se alguém vir seu irmão cometer pecado que não é para a morte, orará, e Deus dará a vida àqueles que não pecarem para a morte.
Há pecados para a morte, e por esse não digo que ore. Toda iniquidade é pecado, e há pecado que não é para a morte. Sabemos que todo aquele que é nascido de Deus não vive pecando, mas o que é de Deus gerado, conserva-se a si mesmo, e o maligno não lhe toca. Sabemos que somos de Deus e que todo mundo está no maligno. Agora, Apocalipse 22, 10 e 12. Apocalipse 22, 10 e 12. E disse-me: não seles as palavras da profecia deste livro, porque próximo está o tempo, ou o tempo está próximo. Quem é injusto, faça-se injustiça ainda. E quem está sujo, suje-se ainda. E quem é justo, faça justiça ainda. E quem é santo, se santifica, ou seja santificado ainda. E eis que cedo venho, e o meu galardão está comigo para dar a cada um segundo a sua obra. Amém? Muitos dão assim, outras versões. Quem está sujo se suje mais ainda. Quem está limpo se limpe mais ainda. Amém? Interessante esse texto. Glória a Deus. Irmãos, há coisas, estado do homem, que atrapalham ou impedem as suas orações. E o homem deve se conservar limpo, né? Como nós vimos aí. Então, a eficácia da oração nos últimos dias. Nós lemos em Apocalipse que o tempo está próximo. Na verdade, se você analisar o mundo como um todo, a história do mundo, o que está acontecendo, nós percebemos que está próximo de acontecer algo na humanidade, né? Não sabemos que enquanto nós estivermos em vida, ou para os nossos filhos, ou para os nossos netos, ou para a nossa geração, mas a coisa está se desenhando. Não precisa ser muito espiritual para ver que o negócio, se você for num bar ali, pergunta também, tá meio, a pessoa vai falar, até com um bafo de pinga ele vai falar com você que tem um mistério aí. Então não precisa ser muito espiritual não. Então nós estamos próximos da vinda do Senhor, do arrebatamento da igreja, não sei, do princípio das dores. Nós estamos caminhando, vivenciando aí o início do princípio das dores. Amém. Mas se você for ver esse texto, nós iremos manter esse formato do texto. Fala sobre oração, depois vai falar sobre pecado de morte, ou seja, pecados imperdoáveis. A gente vai comentar sobre isso, sobre iniquidade. Depois vamos falar sobre oração, né? Alguns pontos de oração. Amém? Então, como nós vamos ter uma oração eficaz nesses últimos tempos? Como assim? Nessa inquietude toda, nessa situação de até apostasia, pessoas que se desviam do caminho do Senhor, na frieza espiritual. Eu estava agora mesmo comentando com o irmão Vinícius, agora a gente tem que trabalhar e orar para que o povo desperte e venha para a igreja do Senhor. Por quê? Porque foi um laço maligno a pessoa ficar assistindo em casa. É uma bênção? É uma bênção. Mas não pode ser uma justificativa para você não se reunir. É um outro desafio. Irmão, a nossa igreja, ela é tranquila. Mas imagina uma igreja que tem 1000 membros ou mais.
e está reunindo lá 300 ou menos. As contas que ela tem, aluguel, funcionário, pastor, sei lá. Muitos têm 300, a reunião está com 60. Você acha que isso é de Deus? Ou seja, é uma desmonetização, não é isso? É uma desmonetização. Há um enfraquecimento financeiro de muitas igrejas. A nossa não, a nossa está tocando. Porque a gente tem uma visão, um entendimento aí, uma prática diferente. Mas não podemos nos esquecer que isso tudo é um laço maligno, para que você não tenha comunhão com os irmãos, a obrigação de vir e receber do Senhor. Isso é importante. Isso é importante. Então nós temos que ficar atentos e resistir tudo isso, superar os obstáculos, até a facilidade, o comodismo que leva o homem a se distanciar do Senhor. Amém? Você vê o exemplo dos Estados Unidos. Antes era bem avivado as coisas e tal, depois reunião só domingo de manhã e acabou, não tem mais nada, tranquilo. Muitas igrejas estão até fechando. Na Europa, muitas igrejas fechando. Não é o dinheiro, irmão, que faz a pessoa ficar fervorosa. Não é a boa vida, a tranquilidade. Muitas das vezes tudo isso é um empecilho para a pessoa buscar mais o Senhor e ter uma oração com eficácia, uma oração eficaz. Então, não se deixe seduzir pelo comodismo, pela boa situação. Amém? Aproveite os meios que o Senhor te dá para evangelizar, para levar a palavra. Não sou contra a internet, pelo contrário, é uma bênção se você souber usar. Amém? Tem excelentes pastores para você acessar, crescer. E eu indico aí o pastor Oswaldo Lobo, é uma bênção na área de cura, de libertação. Acesse aí as ministrações, as lives deles. Olha, maravilhoso. Você vai ter um crescimento extraordinário. Pastor Oswaldo Lobo, até meio carecão. Eu acho que ele era até oficial da aeronáutica ou da marinha, não sei. Mas uma bênção, uma bênção, uma bênção. Pastor Oswaldo Lobo. Assista tudo. Você vai ter o crescimento espiritual. Sabe? Em nome de Jesus. Entenda o período que nós estamos vivendo e não se deixe seduzir por tudo isso, em nome de Jesus. Amém? Então nós temos que nos conservar limpos para que tenhamos uma eficácia na oração. Logo de início é isso. O que é eficácia? É ter um resultado que você espera. Vai muito do tiro, né? Tem lá o alvo. Então você tem que acertar no alvo. E muitas das vezes não é exatamente ali no pretinho, né? No alvo central, na mosca. Mas se você acertou no alvo, tá bom. Tá bom. Agora, se você perdeu o tiro, você perdeu o tiro. Né? Todo o aparato aí não serviu para nada. Esse tiro é o resultado que você quer. Muitas das vezes, uma petição pedindo algo. Muitas das vezes você acha que está acertando e não acerta nada. Isso acontece muito. Às vezes o rapaz dando uns tiros, poxa, lindo. Quando vai ver muito longe, né? O cara não acertou nada. Impressionante. Muitas das vezes uma pessoa, né, um soldado, né, você pode ver, até tem filmes disso, né? Ao invés de acertar num alvo, ele acerta do outro. O outro acertou tudo, não, acertou em dobro, porque ele errou o alvo. Errou o alvo. Impressionante. Irmãos,
Fique atento. Muitas das vezes a pessoa está orando e não está sendo nem atendida. É isso que a gente vai abordar. Não tem eficácia, não tem resultado. É isso que nós temos que entender. O porquê. O porquê. Nós temos que fazer uma autoanálise, entender as coisas espirituais. Amém? Essa é a introdução. Provérbios, irmãos, 28:13 diz: o que encobre as suas transgressões jamais prosperará, mas aquele que as confessa e deixa encontrará misericórdia. Irmãos, se você não sabe esse versículo de cor, decore. Olha, por mais relapso que você seja, depois que você recitar ele mais 50 vezes no dia, você não vai esquecer mais. O que encobre as suas transgressões jamais prosperará. O que é isso? É a pessoa guardar os podres para Deus. Isso daí é o início de tudo, irmão. Você tem que chegar e falar com Deus, abrir o coração. Senhor, eu errei mesmo. Eu adulterei mesmo. Eu roubei. Eu fiz isso e tal. Mas eu me arrependo. Eu me arrependo. Audível. Vai no meio do mato, um lugar que ninguém precisa saber, não. Hein? Aquele que confessa e deixa encontrar misericórdia. Ele não fica escondendo os seus podres, ele traz a luz de Deus. E fala. Quem está olhando? As trevas. O inimigo das nossas almas. O diabo, o acusador. Os anjos caídos. Deus, Jesus, o Espírito Santo e os anjos também estão esperando você confessar. Quando você confessa a Deus e se arrepende do coração. Arrependimento não é aquele que leva a tristeza, que leva a vergonha. Você toca o coração de Deus. E deixa, e não faz mais. Aí você tem uma nova intimidade com Deus, uma nova relação com Deus. O inimigo, o acusador, acabou. Não tem como acusar mais. Aí você perdoa os seus ofensores. Você não guarda mais mágoa e tem um novo caminho com o Senhor. É uma ducha de sangue de Cristo. Sabe aqueles carros todos sujos, lama e tal? Aí entra na ducha. Acabou não. Aí abre o carro, já vem uma equipe, limpa tudo. Um outro carro. Meu carro estava tão sujo esses dias, estava, acho que meses. Eu lavei ele, parecia até que ele estava com motor diferente. Eu andei, mas eu não mexi nada mecanicamente, só limpou. Parecia outro carro. Só limpou. Precisamos de fazer isso para que tenhamos uma eficácia na oração, irmãos. Não se sinta enganado. Não tem comunicação com Deus se não houver arrependimento, confissão de pecado, renúncia. Não tem. Simples assim. Tá bom? Romanos 4, 7 e 8. Olha só que texto maravilhoso. Maravilhoso. Glória a Deus. Romanos 4, 7 a 8. Irmãos, hoje de manhã que o Senhor me falou, eu coloquei esse texto também. Bem-aventurado aqueles cujas maldades são perdoadas
e cujos pecados são cobertos. Bem-aventurado o homem a quem o Senhor não imputa pecado. Então, bem-aventurado é o homem, feliz é o homem, olha, muito feliz, ele foi muito abençoado, porque os seus pecados foram perdoados, suas maldades. Irmão, muitas das vezes a pessoa peca até por omissão. Maldade não. A minha versão é maldade. Maldade muitas das vezes é planejado. São homicídio, violência, tortura aquela pessoa psicológica. Há muitas das vezes maridos que subjugam a mulher, que a mulher é quase que uma escrava, em todos os ângulos. Quase que uma prisioneira. Tem isso aí, irmão, por aí, por esse mundo afora. Ou até muitas mulheres que torturam o marido. Conhece isso? Maldade. Tem gente que é ruim. Tem gente que é mal. Mas quando ela aceita o Senhor, se arrepende, tem essa maldade perdoada. É muito forte isso, irmão. E os pecados encobertos pelo sangue de Jesus. Viu aí? Cobertos pelo sangue de Jesus. Aí quando o Senhor Deus olha para a gente, não vê os pecados, vê o sangue de Cristo que nos purifica de todos os pecados, de toda a maldade, de toda a iniquidade. Ele purifica, mas em nome de Jesus. Entenda, é necessário um posicionamento. Não se sinta enganado. Nunca fale que eu falei isso. Aceita Jesus e tem um posicionamento de santidade, de arrependimento, para que tudo isso tenha uma validade na sua vida, em nome de Jesus. Amém? Glória a Deus. E essa prática deve ser constante. O homem deve se conservar limpo. Na semana, no dia. Qual o melhor momento de se acertar, de se limpar? Depois que você se sujou, de coração. Mas, irmãos, entenda em nome de Jesus, que muitas das vezes a pessoa não sabe que está sujo. Precisa de um aprofundamento ali das coisas, muitas das vezes de alguém, de Deus, para falar, você está sujo. Fato é que nós falamos domingo passado que os leprosos, quando eles receberam a palavra do Senhor, eles tinham que ir até o sacerdote, os sacerdotes, para que confirmasse que estavam limpos. É mais ou menos assim, estou com essa manchinha aqui, mas eu acho que não é não. Vai ao sacerdote. Talvez você ache que não é, mas o sacerdote que vai dizer para você que é. Porque ele é a pessoa colocada ali por Deus para te ajudar, para te direcionar. Entendeu? Aí o sacerdote olha, não, você está limpo sim. Não, você não está não. Vamos orar aqui. Vamos, você entende? E eu vou colocar isso até mesmo uma escovação dental, uma higiene. Colocar uma higiene dental, por exemplo. Quando que a pessoa escova o dente? Depois que come alguma coisa.
Muitos pensam, vou escovar o dente de manhã, né, pelo mau hálito ali e tal, e antes de dormir. Está errado. Se escova o dente depois que você come. Olha as horas de fermentação aí. Tudo bem, primeira coisa, acabou de comer, lá, comeu, sobremesa que seja, nem é bom sobremesa que não engorda muito, vai e escova o dente. Tudo bem, mas é só escovar o dente? Não. Você escova o dente. Antes, o ideal mesmo é você lavar a boca. Tem ali a água, fazer um bocejo para que saia o grosso da sujeira, não é isso? Depois você escova o dente. E depois passa o fio dental. Eu digo para você que é incrível. Esses dias eu escovei o dente direitinho, né? Fiz tudo isso. Acho que foi ontem, antes de ontem. Aí eu olhei, eu esqueci. Será que eu já passei fio dental ou não? Que eu faço tão automático. Falei, eu não sei, padre. Vou passar de novo, né? Se passei, eu passo de novo. Se não passei, eu vou passar. E eu fui passando e saiu uma sujeira. Eu tinha acabado de comer. Saiu uma sujeira. Eu falei, olha só, hein? Pensei que estava limpo, mas não estava. Aquela sujeira estava escondida, não estava visivelmente na gengiva. Você entende? E ali vem o fio, tirou algo que estava oculto, escondido. Você entendeu? Em nome de Jesus? Muitas das vezes nós pensamos que estamos limpos, mas não estamos. Precisamos de algo que vai mais fundo e mostre algo que está errado. Mostre que estamos sujos e temos que limpar, tirar aquilo antes que aconteça um mal. Qual é o mal? Uma infecção na gengiva, uma putrefação daquele resíduo alimentar, causando dano. Tártaro. O que é isso? Tártaro. Aí vem aquela sujeira, fica em volta dos dentes e petrifica. Para analisar. E há danos maiores que pode levar a uma contaminação e até mesmo uma contaminação prejudicando o seu corpo como um todo. Mas um ato tão simples e banal, barato. Mas isso acontece. Também é até importante, não só escovar o dente, passar fio dental, mas também, dizem alguns, de escovar a língua, porque os resíduos ficam na língua. Você entende, irmãos? Quanto mais a gente observa e olha, mais nós temos que nos limpar. Sabe o que eu vou dizer para você? Muitos esperam fazer essa higiene só quando vai no dentista. O dentista tem que quase pegar uma marreta para tirar os tártaros. Quase que uma marreta. Eu nunca fiz e nem vou fazer limpeza bucal. Por quê? Eu mantenho meus dentes limpos, sempre. E vou dizer para você, muitas vezes eu escovo de novo. Eu faço tudo isso e tal, e passo a língua nos meus dentes e vejo que ainda tem uma crosta. Depois disso tudo, eu vou e escovo de novo. E a escova sempre limpa. Sempre nova. Quando começa ali, jogo fora, compro outra. Olha a economia que eu tenho.
Olha, economia, higiene. Isso é muito importante. E eu não aprendi isso e não faço isso de agora, e sim desde criança. Lógico, com mais recurso agora. Antes, meu fio dental era a linha, que eu dividia a linha de costura em 3, 4, porque não tinha fio dental na minha época lá. Mas uma professora, já falei isso, uma professora de francês, Maria José, ela ensinou isso. Estava na 5ª série. Escova o dente. Podemos projetar isso a nível espiritual. Se mantenha limpo. De manhã e de tarde, à noite, é muito tempo. É muito tempo. Tem que se cuidar mais, em nome de Jesus. É bom eu falar isso, irmão. Está todo mundo de máscara, estou nem olhando ninguém. Mas lembra essa palavra, em nome de Jesus. É uma representação como nós temos que nos apresentar e cuidar da nossa vida, em nome de Jesus. Amém? Glória a Deus. Irmãos, João 14, 13 e 14, fala que as nossas orações têm que ser em nome de Jesus. Amém? Eu não vou ler, só vou citar, mas basicamente é isso. Quando você for orar, tem que ser em nome de Jesus, porque foi por Ele que nós tivemos uma purificação. É através do sangue dele que nós temos acesso até a Deus. Amém? Não é em nome de A, não é em B, não é a mãe de Jesus, não é dos apóstolos. É em nome de Jesus. Em Marcos 11, 24, fala que nós temos que ter fé. Amém? Que é com fé. E ainda diz que crendo que o recebeis, assim vos será feito. Basicamente é assim que diz o texto. Ou seja, nós temos que ter fé em que nós vamos receber aquilo que estamos pedindo. Isso é complicado. Para isso você tem que pedir aquilo que o Senhor pode te dar. Para isso você tem que ter uma vida firme, santa, para ter acesso a Deus, e Ele te dá. Tem gente, irmãos, que não está nem aí com a sua vida e acha que Deus vai te dar. Tudo assim, ó. Deus é esbanjador. Pediu, toma, pediu, toma, pediu, toma. Não é assim não, irmão. É assim que você faz com seu filho? É assim? Pode ser o melhor filho que tem. Se ele começar a falhar ali, até um estudo, eu vejo alguns aí que é isso mesmo. Está ali, dá uma escola boa, da condição, aí ele fala, não. Aí a nota está 6. Você está investindo numa escola top, caro, tudo, tempo, dinheiro. Ah, pai, eu gostaria do livro tal. Vai lá, compra, toma. Ah, pai, eu tenho um aplicativo aqui tal, baixa. O que você precisa mais? Uma lâmpada de LED para... Tem. Aí vai ficar com 5, 6? Eu não me conformo. Quero mais. Quero mais, meu. Tem que estar beirando 9. Tem que... Daí para lá. De vez em quando uns 10. Não é isso aí, irmão? Nosso filhinho, oh, glória a Deus. Mas se... relaxa um pouquinho. 5 e pouco, tá passando ali cascando. Ah, meu irmão. Aí pede um celular diferente e tal. Ó, já começa a acordar. Posso te dar? Posso. Mas não vou te dar não. Por quê? O resultado não está sendo bom. É da mesma coisa perante o nosso Deus. A nossa caminhada, a nossa santidade, a nossa vai resultar até dos pedidos conforme a sua vontade. O atendimento, a eficácia da nossa oração. Amém? Com fé. Mas nós temos que chegar até o Senhor e pedir com fé, sabendo que Ele nos ouve. Pedir ao Senhor.
entender toda essa questão, amém? 1 João 3:22 fala que a obediência é o requisito preliminar. Vamos lá. João 3:22, olha só. E qualquer coisa que lhe pedirmos dele, o receberemos, porque guardamos os seus mandamentos e fazemos o que é agradável à sua vista. É o exemplo que eu te dei. Qualquer coisa que você pede, você recebe. Por quê? Porque ele é o papai bom, ele te ama. Ele te ama. Mas porque você guarda os seus mandamentos e faz o que é agradável a ele, logo o seu pedido será conforme a sua vontade. Amém? João 9:31 é um texto interessante. Abre aí, irmãos. João 9:31 fala justamente disso. Se não me engano, foi o cego de nascença que falou. Não era um apóstolo nem nada, mas ele foi curado. E olha o que ele falou. Estava acusando, questionando Jesus. Aí ele falou assim: ora, nós sabemos que Deus não ouve a pecadores, mas se alguém é temente a Deus e faz a sua vontade, a esse ouve. Pronto. Melhor que os doutores da lei da época. Deus não ouve a pecadores, mas se alguém é temente a Deus e faz a sua vontade, a esse ouve. É Jesus. Por isso que Jesus era ouvido sempre nas suas orações. Amém? João 14:15. João 14:15. Olha só que maravilha, hein? Se pedistes alguma coisa em meu nome, eu o farei. 14, Se me amardes, guardareis os meus mandamentos. Amém? Então, se nós amarmos o Senhor, nós guardamos os mandamentos do Senhor. Nós não queremos ofender o Senhor Deus, o Senhor Jesus, o Senhor Espírito Santo. Nós não fazemos as coisas para os outros verem. Sabe, irmão, a essência de tudo é você entender as coisas a nível espiritual. Amém? Porque você vai fazer as coisas não é para sua mulher ver, não é para o seu esposo ver, para o seu filho, para a professora ver, para o seu pai ver, para os outros. É você e Deus. Você não quer desagradá-lo. Amém? E a felicidade do Senhor, por isso que diz, a alegria do Senhor é a nossa força. Quando você alegra o Senhor com o seu procedimento, você fica alegre, independente das circunstâncias, e você tem força de Deus para suportar. Por isso que a alegria do Senhor é a nossa força. A tristeza do Senhor é a ruína do homem, mesmo que ele esteja aparentemente bem. Procure agradar o Senhor no oculto. Amém? Glória a Deus por isso, João 15:7 diz assim: se vós estiverdes em mim e as minhas palavras estiverem em vós, pedireis o que quiserdes e vos será feito. Permaneça em Cristo como condição de uma oração eficaz. Permanecer. Muitos acham que estão em Jesus e não estão, por não receberem a palavra do Senhor. Não são guiados pelo Espírito Santo do Senhor. Agora eu vou entrar nessa área de ser guiado pelo Espírito. Mas guarde bem, permanecer.
Muitas das vezes a pessoa teve um encontro com o Senhor, teve uma experiência com o Senhor, daí, amém. Permaneceu? Não. É verdadeiro fogo de palha. Sabe o que é fogo de palha? Olha que fogaréu. Acabou. Permanece. O fogo está caindo, não joga palha não, joga graveto. Sabe o que é palha? É fácil. Pega de tal, joga. Acabou. Graveto vai lá, machado corta, tira ali, prepara. Fogo está ali, você está preparando. Mantém. Trabalho, dedicação. Acorda mais cedo, ora, fala com o Pai. Por isso, irmãos, que a gente vê muito crentes, desculpe dizer crente mesmo, crente, que se diz crente, fracos, porque não querem ter trabalho, quer comidinha na boca. Se você não cortar a lenha e não manter o seu fogo aceso, não vai adiantar. Não vai ser eu que vou cortar a lenha, então todo dia um kitzinho de lenha para cada um manter o foguinho aceso. Não vou fazer isso não. Eu vou dar o caminho, ó. Tá vendo ali aquela árvore e tal, ó? Vai lá, se vira, faz aí. Eu já tenho um caminhão. Eu já peguei um caminhão aqui, tô só. Cada um tem que pegar a sua lenha. Tá bom? É benção aí, permanecer essa chama acesa. Mas a essência é ser guiado pelo Espírito Santo de Deus. Quem é de Deus é guiado pelo Espírito Santo de Deus. Opa, a coisa começa a clarear. João 16, 8, 9. Depois você vai ter que, em nome de Jesus, ler de novo, medita na palavra, gasta tempo em nome de Jesus. Você pode deglutir essa mensagem durante a semana. 16, 8 e 9, olha só. O que a gente vai ler? A função do Espírito Santo. Você tem que entender nessa história toda por que Deus mandou o Espírito Santo. Por que Jesus falou do Espírito Santo? Que é Jesus que está falando. Por que ele foi e ficou o Espírito Santo? Que negócio é esse? Você tem que entender. Usar a cabeça. Preste atenção. Ó. 8, né? E quando ele vier, falando do Espírito Santo, convencerá o mundo do pecado, da justiça e do juízo. Somente isso. Pula agora para o 13. Mas, quando vier aquele Espírito da verdade, ele vos guiará em toda a verdade. Porque não falará de si mesmo, mas dirá tudo o que tiver ouvido de vós. O que tiver ouvido, e vos anunciará o que há de vir. A palavra central é guiará em toda a verdade. Irmãos, entenda isso. Tenta visualizar comigo. O povo antigo não tinha bíbliazinha como você tem. Os papiros eram gigantes, pele de carneiro. Só alguns tinham acesso. O povo, os rabinos e tal, eles liam, os líderes da sinagoga liam para o pessoal, a pessoa entendia, guardava no coração para praticar. A prática que é essencial. Para analisar, o Espírito Santo que tinha que lembrar, convencer a pessoa do pecado, da justiça e do juízo. E projetando aí dos tempos antigos até hoje, a mutação de pecado. Muitas das vezes você fala, não, se o pecado não está exatamente aqui na Bíblia, não é pecado, não é erro. Me mostra aqui,
na palavra? Irmão, se você for ver muita coisa, não está na Bíblia. Clara assim, que você tem que dar o procedimento. Mas o Espírito Santo vai nos mostrar o que é certo, o que é errado, a verdade. Até mesmo costumes de povos. Se você for em determinado país e tal, se assusta não. Vai ter crente lá fumando e bebendo. Sabia disso? Pesquisa aí. Tem muitas igrejas nos Estados Unidos, o pessoal fuma e bebe. Igreja boa, que você vê aqui e tal, nome, mas lá, tranquilo, a pessoa fuma e bebe, tranquilo. São costumes de local e visão diferente. Mas o Espírito Santo mostra aquilo que devemos tirar, a nossa verdade. Porque muita pessoa pode falar assim, mas se não está explícito aqui, percebeu? Procedimentos que só você toma. Nós temos que buscar do Espírito Santo e falar, olha, o que eu faço? Espírito Santo, é isso mesmo? Eu não estou entendendo. Não sabe? Busca o sacerdote. Percebeu? Seja confrontado na palavra de Deus, pelo Espírito Santo do Senhor, Ele vai nos mostrar o que temos que deixar, o que temos que nos apoiar. A verdade, o Espírito Santo é para isso. Ele faz quase que uma atualização da palavra de Deus, da verdade do Senhor, e não falha. Muitas das vezes, quando eu estou com alguma dúvida, eu oro, Espírito Santo, me mostra a verdade. Esses dias eu estava com uma dúvida com relação, nem vou falar com vocês, mas na hora o Espírito Santo me mostrou, na palavra. Amém? É muito importante você ter esse entendimento e buscar o Espírito Santo, entender a função dele e se submeter a ele. Muitas das vezes será coisa lícita até mesmo, que você vai abrir mão. Outros é lícita para o mundo, para você não. E você se arrepende, confessa e deixa. Sabe, a exigência que o Espírito Santo dá para cada um é conforme o seu crescimento. Sabe? Outros ele vai dar uma papinha, outros já uma comida, uma exigência maior. Amém? Cada um no seu nível, mas há coisas que é importante nós nos posicionarmos. Romanos 8:1. Olha que texto maravilhoso, irmãos. Portanto, agora, nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus. Que maravilhoso! Aí a pessoa já sai, não tenho condenação. Peraí, volta aí. Acabei de ler o versículo não, hein? Agora ouve aqui, que não andam segundo a carne, mas segundo o Espírito. A maioria só recita a primeira parte. Não é isso aí? É isso aí, Edna? Nenhuma condenação há para quem está em Cristo Jesus, rapaz. Sou tocha, eu sou de Deus, fui batizado, vou te aperta, vou para a igreja. Mas você anda na carne ou no Espírito? Não, agora, entendeu? Só não tem condenação quem anda no Espírito. O que é isso? Irmãos, não dá para julgar ninguém, porque muitas vezes você olha para alguém, acha esse alguém muito espiritual, no íntimo, podre. Sabe aquela sujeirinha embaixo da gengiva? Precisa até de canal.
negócio tá. Por quê? Tem que se limpar. Está na carne. Muitas das vezes é um churrasco que já está 6 meses atrás. Carne, eu estou dando exemplo. Carne. Carne é isso, irmãos, é dar voz aos nossos instintos naturais, ao nosso querer, à nossa vontade. E o Espírito Santo vai falando, e a pessoa vai resistindo. O Espírito Santo vai falando, mas ela vai resistindo. Para os outros, é lindo. Mas o Espírito Santo sabe e conhece cada um. Amém? Quando não há condenação, quando eu abro meu coração, confesso, reconheço e deixo o Espírito Santo limpar e me limpo, aí é lindo, é o que o Senhor quer. Amém? 8, 13 e 14, esse mesmo capítulo, olha só, versículo 13: porque se viverdes segundo a carne, morrereis. Essa morte é morte espiritual. Irmãos, as coisas espirituais não é assim, papá. Não, por quê? Deus é longânimo. Ele é amor. Ele é tardio em se irar. Ele conhece as suas debilidades. Ele... Tremendo, irmão. Você imaginou a pessoa pecar e morrer? Não tem ninguém vivo para contar a história. De repente até alguns poucos santos aí, ficou de louco. Mas ele quer que a pessoa se arrependa, sabe? Se nós vivermos conforme os nossos instintos, vai morrer. Irmão, não é coisa de delinquente, não. É coisa de cristão, é coisa de crente. Guardando mágoa de fulano, o outro não cumprimentou, já fica chateado ou chateada. Fulano não deu uma mensaginha no WhatsApp, já... bobeira de... já fica... será que fulano... Para com essas bobeiras. Carnal. Vamos lá. Aí começa a morrer espiritualmente. Mas, se pelo Espírito mortificardes as obras do corpo, vivereis. O Espírito mata o corpo. Mata a nossa vontade. Irmão, nem tem vontade de fazer coisa errada, irmão. Porque não dá na minha mente. Não dá. Sabe, o prazer que a gente tem em buscar o Senhor, de falar do Senhor, de subjugar os nossos direitos em prol do Senhor, da obra do Senhor, de você que está ouvindo, é um prazer. Tudo que eu faço é por amor e prazer. Vou falar para você quietinho, eu pagaria para fazer tudo isso. Pagaria uma grana para fazer a obra, porque é o prazer. Amém? Glória a Deus. Nós lemos 13 e 14, né? Lemos o 13, 14. Porque todos que são guiados pelo Espírito de Deus, esses são filhos de Deus. Qual é o nosso objetivo? É ser guiado pelo Espírito de Deus. Ele fala e você ouve. Ele fala e você ouve. Cumpre. Irmão, ouvir não é só ouvir a mensagem e tal. Coloque em prática, irmão. Irmãos, em nome de Jesus, eu estava orando, falando com o Senhor. Senhor, como o Senhor tem nos dado mensagens poderosas. Não é porque eu estou pregando, não, irmão. Às vezes você vê o Carlos, vê o Nelson como ministra, os outros irmãos. São mensagens poderosas do céu. Irmãos, mensagens de conferência.
regada nas madrugadas de oração. Homens que vivem o Evangelho e só não unicamente pregam, e que pregam sem custo, de graça. Recebeste de graça, dai. O Espírito Santo confirma. Nós fazemos tudo isso. Tudo isso é muito forte. O que o Senhor está falando no nosso meio. O Senhor quer purificação e santificação do seu povo para esses últimos tempos, para que a oração seja eficaz, para que você seja preparado, para que você venha proteger a sua família com uma oração eficaz. Irmãos, mesmo com a morte batendo em cada lar, há pessoas que não acordam. O Senhor falou comigo isso de manhã, tomando café, meditando. A morte vai assim e passe na casa tal. Pandemia, irmão, e outras coisas mais. Irmão, se nós não acordarmos agora, nesse período que nós vivemos, você não vai acordar nunca mais. Aí vai ter que, não vou falar aqui, vai faltar em falta praça pública, tipo alguns lugares aí. Irmãos, acorde para a vida espiritual. Entenda o período que nós estamos vivendo, que é singular, e busque a Deus de uma forma sincera, de coração. Seja fiel ao Senhor, de coração, sabe? É mais ou menos assim, a pessoa está varrendo, tem ninguém, recebeu uma missão de varrer um corredor, varrendo, aí olhou para um lado, não tem ninguém, olhou para o outro, não tem ninguém, levanta o tapete e coloca embaixo o tapete, olhou, pronto, fiz meu serviço, fiz, ninguém viu, Deus viu seu mau caráter. Você entendeu? O Espírito Santo viu. Tira essa sujeira embaixo do tapete em nome de Jesus. Pega o tapete, bate, joga água, coloca no sol, joga lá um cloro. Olhou, não tá bom, limpa de novo. Chama um outro. Vem cá, vê se tem sujeira aqui nesse negócio. Eu sei que você trabalhou bastante, eu sei. Mas essas manchas na pedra tem um produto muito bom que tira. Ai, meu Deus. Tem isso também? Tem. Para ficar bom tem que jogar. Vai queimar, vai... Deixa lá... Quanto tempo? 3 horas. Depois você vem com outro produto. Aí fica bom. Poxa, eu pensei que estava bom. Mas tem que ser assim. Irmãos, o resultado disso é maravilhoso. Os céus ficam abertos. Irmãos, eu digo até que você não precisa nem pedir. O Senhor já fala contigo antes. A bênção vem sobre a sua casa, sobre os seus filhos. A prosperidade, a paz. Irmãos, você não fica problema para dormir. Você deitou, dorme. Não tem tormento. É maravilhoso ser guiado pelo Espírito de Deus. Amém? A função do Espírito Santo, entenda a função do Espírito Santo. E você não pode bloquear a ação do Espírito Santo. Se você andar só na sua mente, no seu intelecto, na carne, você anula. Você pega o Espírito Santo, dá licença, Espírito Santo, eu só vou usar você, o Senhor,
quando eu for querer orar em línguas, aí eu vou orar, aí o senhor fica aqui, tranquilinho, né? Não, irmão. O Espírito Santo não é só para a gente no momento do louvor, você sentir ali gostoso, não. É no dia a dia. Ele vai dizer o que é certo e o que é errado, uma vida certa perante o Senhor. Amém? O homem natural, o carnal, não compreende as coisas espirituais. O homem espiritual discerne as coisas espiritualmente. Irmãos, se você ficou meio sonolento durante a mensagem, acorda nesse momento em diante, ó. O homem natural, ele é carnal. O que é isso, carnal? Ele só pensa agora. Ele acha que nasceu, vai viver um pouco, vai morrer e boa. Ele olha, vê parede, a pessoa bateu nele, né? Vai revidar. Só vê as coisas a nível material, carnal. E o espiritual, ele discerne tudo espiritualmente. Ele sabe que tem a espiritualidade por trás das coisas. Entende? Ele sabe que há um conflito, eu não digo uma guerra, porque o Senhor é vencedor. Entenda isso, que não tem guerra para o outro que dá brecha. Se você andar em santidade, você vai ver depois que não tem problema, mas você tem que discernir tudo, as coisas espiritualmente. 1 Coríntios 2, 9 a 16. Abre aí, irmão. 1 Coríntios 2. A gente vai ler de 9 a 16. Amém? Olha, preste atenção. Mas como está escrito, as coisas que o olho não viu, e o ouvido não ouviu, e não subiram ao coração do homem, são os que Deus tem preparado, as que Deus preparou aos que o amam. Mas Deus não-las revelou pelo seu Espírito, porque o Espírito penetra todas as coisas, ainda as profundezas de Deus. Amém? O Espírito Santo vai revelar as profundezas de Deus. Finalzinho do 11. Ninguém sabe as coisas de Deus, senão o Espírito de Deus. O Espírito Santo que revela as coisas de Deus. Amém? O 13. As quais também falamos, não com palavras de sabedoria humana, mas com as que o Espírito Santo ensina, comparando as coisas espirituais com as espirituais. Ou seja, muitas das vezes a pessoa fica apegada à sabedoria humana. Ela tem que se apegar ao Espírito Santo de Deus, que ele vai dizer o que é e o que não é. Amém? Até mesmo coisas espirituais. Muitas vezes a pessoa pensa assim, não, isso é de Deus e tal. Olha, se realmente é de Deus. Ora, o homem natural não compreende as coisas do Espírito de Deus, porque lhe parecem loucura, e não pode entendê-las, porque elas se discernem espiritualmente. Mas o que é espiritual discerne bem tudo, e ele de ninguém é discernido. Porque quem conhece a mente do Senhor para que possa instruí-lo? Mas nós temos a mente de Cristo. Amém? Maravilha, né? O que esse texto diz? Espiritualmente nós discernimos as coisas. Irmãos, como assim? O que podemos aplicar? Procedimentos. Lembra que eu falei que é uma atualização de pecados, de procedimentos, de erros, que vai denegrir, prejudicar o homem? Pelo Espírito que você vê isso. O carnal, tá tudo bem, pode tudo, tem nada a ver.
aceita Jesus e boa. Aquele que é filho de Deus, estou livre. Não é bem assim não, hein? Muitas vezes não dá nem tempo de falar com a pessoa, que ela já sai pulando. Falar que não é bem assim, tem mais algumas coisas. A pessoa ficou tão feliz. É no Espírito que ele vai mostrando as coisas, brechas. A coisa que você olha assim, tranquilo, isso daí, isso não é nem brecha, isso é uma porteira. Quem vai falar isso? O Espírito Santo. E nós falamos muitas das vezes dessa bênção. Eu entendo como uma bênção, porque eu sei usar celular. Como é que você está usando isso? Para acessar pornografia? Para acessar homens, mulheres? Você já bloqueou, tirou? Para ficar falando com mulheres? Só papinho? Mas é só conversa. Corta. Ex-namorado, não sei mais do que. Cuidado. Facebook, redes sociais. Discerna as coisas espiritualmente. Entenda as oportunidades que o inimigo coloca para tentar entrar no seu lar, na sua vida, na sua família, nos seus filhos, prejudicar o seu relacionamento com a sua esposa. Entenda as coisas espiritualmente, não seja bobinho. Não pensa que tudo é carnal, que vai se dar mal. Agora, quando você é espiritual, você pensa assim, tal coisa, se eu fizer tal coisa, não é que eu... Vou dar um exemplo para você. Um vício. Quando a pessoa abre a porta para um certo tipo de vício, uma prática, que gera um vício, ela abriu a porta para o demônio que age naquele vício. Entendeu? Esse é o entendimento espiritual. Aí você está alimentando aquele demônio. E muitas das vezes, se você fizer uma análise, é o mesmo demônio mau que estava agindo nos antepassados, nos pais, avós. Ele quer perdurar na família. E a pessoa, tudo bem, não tem nada a ver. Abre a porta, fica fácil. O carnal, meu irmão, nem que quebre a cabeça e abra assim para tentar colocar, vai entender. O espiritual bate o olho, já entendi tudo, tô fora. E o carnal, não, que isso não tem nada a ver. Tá louco, rapaz? Radical. Tô lavado pelo sangue do Cordeiro, rapaz. Comigo ninguém pode. É? Tá bom. Você entende, irmão? É isso. Discernir espiritualmente é fugir de toda a aparência do mal, olhar, tal prática, tô fora. Mas não, tô fora. Você entende? Irmão, guarde isso. Até mesmo, por exemplo, tem um cigarro que você sabe, né? Um cigarro parece um cheiro de uma bosta, que a pessoa fica meio zen. O cara fica zen, fica tranquilo, cheiro de bosta, mas o cara fica zen. Causa dependência. Se você for ver, muitos acham que não tem nada a ver. E aí?
Se você for ver, até um fumo. Mas não, o negócio depende de vez em quando. Uma vez por semana eu dou uma tragada ali, tá tranquilo. Não tenho, não sou viciado, não. Está abrindo portas para o inimigo, alimentando. Você entende, irmãos? Discerna as coisas espiritualmente, toda aparência do mal, nas redes sociais. Entenda que o inimigo está invadindo os lares pelas redes sociais, pelas novelas. Tempo que você poderia estar orando, se voltando para a palavra, se humilhando, chorando, você fica vendo um montão de bobeira. Aí, como é que eu sei? De vez em quando, né? Falo, larga esse negócio aí. E é uma coisa que trabalha na mente da pessoa. Para com isso. Acorde. Discerna as coisas espiritualmente. Amém. Irmão, então um exemplo. Tatuagem. Irmão, hoje em dia o pessoal não estão tatuando até a testa na cara. Quando eu era garoto, irmão, só um pessoal muito bacana que se tatuava. Não vou nem dizer, né? Era um pessoal muito legal. Um bobinho, uma vez eu falei com o pai, meu padre, não sei nem se era padrasto, sei lá o que, né? A família que me adotou. Falei, estou querendo colocar uma tatuagem. Não, pode colocar. Pode colocar. Que eu vou arrancar na faca. Falei, não, tá louco. E arrancava mesmo. E a tatuagem era ridícula na época, era caveira com tinta de caneta azul, que o cara vinha furando assim, ó, fazia uma caveirinha, era aquilo ali. Ridículo. Hoje, meu irmão, tatuagem à vontade. E aí? Tudo bem? Guarde, eu vou te deixar você tranquilo, em nome de Jesus. Se você vem como está perante o Senhor, as portas estão abertas. Mas eu nunca falei sobre isso, mas você tem que ouvir. O Senhor, Ele te recebe, mas a gente tem que dar orientação. Daquele momento em diante tem um posicionamento. Se você fez, eu vou te explicar aqui. Amém, já fez, o Senhor vai te recebe a si mesmo. Ora, renuncia, pode nos procurar. Mulheres, procura a Elma, homens me procurem. Muitos que já passaram no seminário de cura e libertação, orou e renunciou ali cada tatuagem, mas preste atenção. Primeiro, Levítico 19, 28. Levítico 19, 28. Pelos mortos não dareis golpes na vossa carne, nem fareis marca alguma sobre vós, eu sou o Senhor. Irmãos, guarda isso. Muitas das vezes algumas seitas, religiões, há o derramamento de sangue, porque na aliança há o derramamento de sangue. E a pessoa, muitas vezes, para evoluir lá, é feito marcas. Você entendeu o que eu estou falando, né? É feito marcas, sangue, como se fosse cicatrizes. Quando se faz uma tatuagem, derrama-se sangue, aliado com o desenho, com aquela representação. O que isso significa? Muitas vezes uma pessoa que até já morreu, você está atraindo, né? Entendeu?
muitas das vezes um simbolismo, caveira representa a morte e outras coisas mais. Regado com sangue, uma aliança. Só o sangue de Jesus, o arrependimento, para anular isso. Aí você fala, mas Jesus Cristo teve uma tatuagem nas coxas, tá lá em Apocalipse. Engano seu, é nas vestes, na altura da coxa. Jesus Cristo não ia contra a lei. Amém? Engano seu. Jesus Cristo não fez tatuagem. Mas eu fiz e agora? Se arrependa, se humilha perante o Senhor, tenha esse novo entendimento e de agora em diante não faça mais. Simples assim. Eu te amo, eu te recebo. Você pode ter até na testa, mas de agora em diante, ande como o Senhor deseja. Ele te recebe, Ele te ama, irmão. Se fosse na testa, se quisesse, a gente ia dar um jeito de tirar. Se quisesse. Você entende, irmãos? Mas aquele que discerne, não discerne espiritualmente, vai falar assim, nada a ver, cara. Que é isso? Tão bonitinho. Você entendeu? Venha discernir as coisas espiritualmente. O Senhor te ama, eu te amo, eu não julgo ninguém, não julgo ninguém. Contei até para você que eu, como criança lá, jovem, adolescente, eu queria fazer, não tinha ainda o entendimento. O Senhor me livrou do medo de a pele ser arrancada com tatuagem e tudo. Mas nós temos que discernir as coisas espiritualmente. Irmãos, há locais do Senhor, igrejas do Senhor, que aprovam isso. Pastores que aprovam isso. Jovens, líderes de igrejas que aprovam isso. Não pense que isso é de Deus. No meu entendimento, não é. Na palavra de Deus, o pouco que eu sei, não é. Segundo o Espírito Santo do Senhor que eu ando e vivo, não é. Isso desagrada a Deus. Abre portas tremendas, reduz a eficácia da oração. Devemos provar os espíritos, cuidado com os falsos profetas. 1 João, vamos lá, fica tranquilo, daqui 1 a 2 horas a gente termina. 1 João 4, 1 e 2, olha só, amados, não creiais em todo o espírito, mas provai se o espírito são de Deus, se os espíritos são de Deus, porque há muitos falsos profetas se têm levantado no mundo. 2, nisto conhecereis o Espírito de Deus, todo o espírito que confessa Jesus Cristo veio em carne, é de Deus. Então, não creia em tudo que estão falando em nome de Deus, não, irmão. Talvez na internet a pessoa vem, fala dentro e tal. Só cai. Por isso que existe a igreja do Senhor, os líderes. Por isso que existe a direção, a visão de santificação. Nós vamos andar em santidade perante o Senhor. Vamos andar em santidade. Vamos nos apresentar puros perante o Senhor. Nos últimos dias, nos últimos tempos, os homens procurarão falsos mestres, segundo os seus desejos. 2 Timóteo 4, 3 e 4. Olha aí como é que a coisa vai acontecendo. 2 Timóteo 4, 3 e 4. Olha só o que diz. Porque virá tempos em que não sofrerão ou não
suportarão a sã doutrina, mas tendo comichão nos ouvidos, amontoarão para si doutores conforme as suas próprias concupiscências ou cobiças. O que é isso? O que está querendo dizer? Olha, não suportarão a sã doutrina, buscarão falsos mestres ou falsas doutrinas segundo os seus desejos. Mais ou menos assim, não, eu quero fazer uma tatuagem assim. Aqui com o Josimar o negócio está em brabo. Eu vou para outro lugar que é mais tranquilo. Aí vai lá, não, aqui pode, você pode fazer tudo, meu cara. Você dá de boa. Não posso de vez em quando? Pode, é só não ficar viciado, só fica tranquilo, pode. Não pode, pô, aqui que é legal, hein? Tá bom. Até a gíria também tem que tirar da mão. Coloquei ali, temos que falar corretamente. Aí busca mestres, pastores e líderes conforme os seus prazeres e os seus pecados. O que é isso? É o último tempo. É os últimos tempos. 2 Timóteo 3 é uma junção, tá? É legal, ó. 2 Timóteo, capítulo 3, versículo 2a, só a primeira parte, e o versículo 4b, a última parte, a segunda parte. Olha só. Isso, está aqui do outro lado, aqui, ó. Porque haverá homens amantes de si mesmo, somente essa parte. E o B do 4, mais amigos dos deleites do que amigos de Deus. Os homens amantes de si mesmo, eles amam mais os prazeres do que a Deus. O seu querer, o seu prazer, o seu desejo ficam em primeiro lugar, e a vontade e a direção de Deus. Você entendeu? Mas são portas. Nós estávamos lá em 1 João, versículo 16, 1 João 5, 16. Irmãos, estamos acabando, foca aí, não perde a direção não. Lembra que fala sobre pecado imperdoável? Há pecado para a morte, e por esse não digo que ore. Peraí, agora baralhou tudo. Falando de oração e tal, agora estou falando para nem orar. Nós temos que entender isso. Preste atenção. Pecado imperdoável não é um ato, nem uma palavra isolada, mas a persistente atitude de oposição e rejeição da luz, da parte dos que amam mais as trevas do que a luz, como está lá em João 3, 19, que fala que os homens amaram mais as trevas do que a luz, para que as suas obras mais não sejam arguídas, não sejam vistas. Entendeu? Camuflado ali. Agora, Marcos 3, 29, que na verdade é esse pecado imperdoável que Jesus fala. Marcos 3, 29, é chamado pecado imperdoável. Por isso que eu falo que você tem que ouvir novamente de novo, estudar e ler de novo para você entender. Qualquer, porém, que blasfemar contra o Espírito Santo nunca obterá perdão, mas será réu do eterno juízo. Espera aí. Pecado que não tem perdão é o pecado contra o Espírito Santo de Deus. Amém? Precisamos entender isso. Pecado imperdoável. Quando a pessoa deliberadamente e conscientemente atribui ao diabo as obras do Espírito Santo, ou ofende quem? O Espírito Santo, rejeitando definitivamente sua atuação,
O Espírito Santo não mais convencerá a pessoa para quem não há perdão. O que acontece? A pessoa está no erro, tem consciência do erro. O Espírito Santo fala, ela resiste, fala, ela resiste, fala, ela resiste, fala. Isso não acontece da noite para o dia. Isso é aos poucos, até que esse coração fica enrijecido. Não dá para julgar quem está com esse pecado imperdoável, só Deus que sabe. Nós não conseguimos dimensionar isso, porque quem conhece o coração do homem senão o homem? Quem conhece o coração do homem senão nosso Deus? Mas isso é aos poucos. Versículo 17, lá de 1 João, fala sobre a iniquidade. Lembra lá do finalzinho? 5:17, toda iniquidade é pecado, e há pecado que não é para a morte. 1 João também 3:4 diz também sobre isso. E qualquer que praticar o pecado também pratica iniquidade, porque o pecado é iniquidade. O que é iniquidade? Iniquidade, a palavra iniquidade significa também rebeldia. Irmão, significa muitas coisas. É pecado, mas é um pecado com requinte de crueldade. Tá bom? Estuda sobre iniquidade, mas uma palavra que se encaixa bacana mesmo, muito boa, é rebeldia. Rebeldia, iniquidade, rebeldia. Olha só, o homem, em seu estado natural de rebelião contra Deus, entende o pecado e a permanência nele como sendo algo comum e correto e aceitável. Por isso a iniquidade demonstra toda a natureza depravada e corrompida do homem, revelando seu coração endurecido, que é incapaz de produzir arrependimento. Irmãos, essa definição é linda. Assiste novamente e anota. Isso mostra a fotografia da iniquidade. Os pecados que a pessoa chegou a cauterizar e transformou seu coração endurecido, a pessoa acha que não é mais pecado. Que é isso? É difícil de tratar alguém assim. É chato, é duro. Mas isso ainda não é o pecado imperdoável. Não é ainda o pecado contra o Espírito Santo. Mas guarde isso em nome de Jesus. Já está no caminho. Tá? É o caminho para o Espírito Santo falar, não tem mais jeito. É mais ou menos assim, alguém está no poço lá, muito longe, se afundando, você joga a corda, a pessoa fala, não, eu não quero. Essa corda é o Espírito Santo falando. Você não quer sair? Não, eu quero morrer, eu não quero a corda. A pessoa falando, você entendeu? É basicamente isso. Amém? Tudo isso acontece aos poucos, por isso que nós precisamos de ter um coração aberto para o Senhor, sensível às coisas do Senhor. Amém? Glória a Deus. Irmãos, eu não vou mais continuar, senão eu vou acabar muito apressada. Eu continuo semana que vem. Amém? Melhor assim? Já estamos na hora aqui. Eu vou continuar falando sobre oração eficaz e orientação. A orientação para se manter puro e limpo, para não apagar o Espírito Santo do Senhor. Fique com essa palavra. Ouça a voz do Espírito. O Espírito Santo é uma pessoa, ele fala com a gente. Ouça a Bíblia, não questione a palavra de Deus. O Senhor falou,
Faça aquilo. O Senhor falou, olha, não marque o seu corpo. Não vou marcar. Ah, mas eu queria. Queria o quê? Estou fora. Irmãos, você já percebeu como vai ser fácil o pessoal receber a marca da besta? Para analisar, não poder comprar, não poder fazer nada. O pessoal vai fazer fila. Olha, mas não, quem receber isso aí não vai ter mais perdão. Que isso? Eu quero comprar, fazer meus negócios. Como vai ser fácil? Em nome de Jesus.